Viver no mundo sem se escravizar. Em dias tormentosos, onde permeiam as tantas vicissitudes que tornaram milhares de espíritos sem o corpo da carne, ainda jungidos a outros milhares de espíritos que no corpo físico recebem e influenciam através de uma verdadeira dependência, são numerosos os condicionamentos da vida moderna, onde prisões acabam escravizando consciências que se entregam sem resistência. Irmãos encarnados, a vigilância se torna uma enorme necessidade e a prece o grande instrumento contra os condicionamentos que são tantos. A imagem tem sido um dos tantos escravizadores que impetram uma vaidade desenfreada, onde a comparação choca-se com todo sentimento nobre. E a humanidade, uma boa parte, está escravizada em torno de si mesmo, arrastando consigo espíritos que não possuem o corpo físico e que terminam se juntando e escravizando-se a tantos outros. Rogamos ao Pai para que aqueles que estão despertos ou semi-despertos ajudem a soltar as amarras que prendem, escravizando tantos irmãos na terra. Viver no mundo sem escravizar-se é experimentar sem se exceder, é se divertir sem se distrair ultrapassando os limites. Vivam construindo um amanhã hoje. Tudo é lícito desde que não se torne dependência e condicionamentos que se tornam vícios que aprisionam. Com votos de força e fé nesta caminhada, Rosemary Mary Machado. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo na reunião de psicografia pública da CEAM, Recanto Saber, em 12 de dezembro de 2013, na cidade de São João Batista. Tudo bem? Boa noite ou boa tarde, né? Tá tão claro lá fora ainda, né? Boa noite a quem nos acompanha pela internet também. Puxar um pouquinho só para depois vocês acompanharem aqui o telão, né? Então, conforme a leitura que o Kurt fez aí para nós, né? Viver no mundo sem se escravizar é experimentar sem se exceder, sem ter os excessos. A gente sempre comenta nas palestras aqui, não é que você não possa trabalhar e ter uma casa, não é que você não possa trabalhar e ter um bom carro, uma boa vida material, mas é o excesso que nos faz cair. O excesso de dormir demais, o excesso de trabalhar demais, o excesso de beber demais, que é o nosso tema de hoje, né? O excesso, às vezes, de trabalhar demais em busca do material demais, né? É se divertir sem se distrair, porque quando a gente se distrai naquilo que nós estamos fazendo, seja um divertimento, nós excedemos os limites. Os limites do que é correto, do que é a linha da outra pessoa, os nossos próprios limites, né? Tudo é lícito desde que não se torne dependência. O problema do ser humano é que quando ele percebe, a dependência já aconteceu. Porque nós vivemos muito sem perceber, só deixando a vida passar, sem analisar, sem ver o quanto nós estamos nos prejudicando e prejudicando as outras pessoas. E condicionamentos que se tornam vícios, esses sim é que nos aprisionam, né? Então nós vamos falar hoje de um tema chamado alcoolismo, que muitas vezes é deixado um pouco de lado. Por quê? Porque qual é a droga? Vamos combater a droga. E a gente pensa já em maconha, cocaína, LSD e outros tipos de drogas que realmente, em menos tempo, pode acabar com o nosso organismo e com a nossa vida muito mais rápido. Então, como o alcoolismo é uma doença crônica, o que quer dizer doença crônica? Ela não te mata rapidamente. Ela vai te destruir, seja o teu corpo físico, ou te levar, né, destruir a tal ponto que vai te levar à morte ou desencarne, lentamente. Vai aos poucos. A gente vai se enganando. A gente vai achando que está dentro do que é considerado social. Mas o que é, hoje em dia, beber socialmente? Porque antigamente a gente trabalhava, ia para casa, daí tinha, às vezes, um evento, um final de ano, alguma coisa,
uma festa de família, mas hoje em dia o evento social está dentro da própria empresa que nós trabalhamos. Às vezes, todo final de semana tem um happy hour. Não estou fazendo aqui uma apologia de que não se deva, ninguém nunca deve beber nada. O próprio Divaldo diz que se você bebe socialmente, conscientemente, quem somos nós para dizer o que você deve ou o que você não deve? Aqui nós estamos hoje para ouvir um pouco, aprender um pouco mais, assim como eu sempre aprendo também quando vou pesquisando para as palestras, né? A gente nunca consegue trazer tudo, mas faz bastante pesquisa, monta alguma coisa para trazer, para a gente conversar um pouco em 30, 40 minutos, né? Mas é mais para a gente parar e pensar. Porque todos nós, dificilmente alguém não vai ter um caso de alcoolismo na família. Ou a pessoa pode ser mais perto da gente, ou ela pode ser um pouco mais longe da gente. Ou ela pode ser de algum amigo. Mas é muito raro a gente não ter esta convivência ao longo da nossa vida, né? Então, trouxe algumas informações, primeiramente, né? O que é o alcoolismo, né? É o consumo de álcool periódico, permanente, habitual ou condicionado por uma dependência psicofísica. Essa dependência psicofísica, a ciência diria que seria corpo e mente, nós podemos dizer que é corpo, organismo físico e organismo espiritual também, né? Então, é uma doença crônica, ou seja, como ela vai levar um tempo maior ou menor, conforme cada um de nós, porque cada um de nós já reencarna com um organismo que está preparado para aguentar ou não aguentar determinadas coisas. Por isso que vocês vão ver pessoas que conseguem, antes de estragar o seu organismo, beber muito mais do que outras que, mal e mal, digamos, bebem socialmente e faz tanto mal a bebida. Será que se não faz tanto mal a bebida, não é porque você já vem de outra encarnação com um cuidado para que você não entre nesta linha novamente? Algo para a gente pensar, né? O álcool é uma droga, né, lícita, mas é uma droga. Preferida, é a droga mais preferida dos brasileiros, tá? Em seguida, vem o tabaco, que é o cigarro, né? Maconha, cola, estimulantes, ansiolíticos, cocaína, xaropes e estimulantes. Nessa ordem que se encontra aí. Então, praticamente, muita coisa começa no álcool. Muitas pesquisas que eu fiz agora, muitos resultados delas diz que muitas pessoas que são ajudadas, inclusive nos narcóticos anônimos, que são daí drogas ilícitas, você vai pesquisar com os jovens ou com as pessoas que entraram na droga ilícita, um grande percentual, a maioria, começou pela droga lícita, começou pelo álcool, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os países que mais consomem bebida alcoólica na América Latina. Um relatório da OMS de 2016 apontou o álcool como o maior responsável por morte de brasileiros entre 15 e 19 anos. Seja por qualquer tipo de acidente de carro também, né, mas vários tipos de acidente, ou por paradas cardíacas. Essas paradas cardíacas, eu peguei uma informação aqui do psiquiatra Gabriel Moniz Jorge, é um psiquiatra norte-americano, que ele diz que o adolescente ele tem maior fragilidade em relação à condição clínica. Ele tem mecanismos que não conseguem manter o seu orgânico preservado. Ou seja, ele tem uma maior condição ou maior predisposição para desmaios, para entrar em coma mais rápido, né, vamos dizer que um adulto, ou para ter uma parada cardiorrespiratória, né? O IBGE, nessa mesma pesquisa de 2016, registra um aumento crescente de consumo de bebidas nessa faixa etária, dos 15 aos 19 anos. No nosso Brasil, né, 90% das internações em hospitais psiquiátricos por dependência de drogas acontecem devido ao álcool. 3,3 milhões de pessoas morrem todo ano no mundo por consequências do álcool,
São várias, a gente vai falar sobre isso um pouquinho. É a terceira doença, que é considerada uma doença, né? Que mais mata no mundo. O álcool é a droga que mais detona o organismo, que mais detona o corpo, junto com a cocaína e o crack. Ou seja, os três têm praticamente os mesmos efeitos em maneiras diferentes, em tempos diferentes, mas em consequências muito parecidas e mais consumida entre os jovens. O índice de câncer entre as pessoas que bebem álcool é bem grande, né? Tem aumentado bastante, quer pela ação tópica, ou seja, né? Pela ação que ela vai tendo ao entrar dentro do nosso organismo, na nossa mucosa da boca, né? Ou por causa dos aditivos químicos que são colocados junto e entram no processo de fabricação das bebidas. Metade das crianças atendidas nos serviços psiquiátricos vem de famílias de alcoólatras. E boa parte dos abusos cometidos contra a criança tem raiz no alcoolismo. O George Valiant também é um psiquiatra norte-americano, né, que trabalha muito com essa questão do alcoolismo mesmo. Consequências do álcool em excesso. Aí a gente faz uma reflexão. O que é excesso? Quando eu sei que há excesso? Quando eu sei que eu estou excedendo? Porque se você bota água num copo cheio e ela transborda, você sabe, você está vendo que há um excesso. Quando você come 2 pedaços de bolo por dia, a ciência já mostrou várias pesquisas, você já leu, já escutou, você já sabe que está fazendo um excesso de açúcar, açúcares e outras coisas para o seu organismo. Vai haver um excesso no seu peso? A balança pode comprovar isso. Mas quando que eu sei que há o excesso do álcool? Porque enquanto você bebe socialmente, realmente é um pouquinho, quando a gente se encontra, não passo ali de um copo, é só de vez em quando. Eu estou lá naquele iniciozinho da faixa. Quando você, ou quando nós vemos uma pessoa que é alcoólatra, que a gente vê todas aquelas consequências que a pessoa já está passando por aquilo, ela está no outro extremo da faixa. Ao alcoólatra e ao bebedor social. Mas entre este caminho, onde é que eu sei que é onde está a linha? Aonde que eu sei que eu agora ultrapassei e agora eu sou alcoólatra? Não, eu ainda não ultrapassei, eu ainda posso continuar bebendo nesse ritmo. Não há nenhuma medição nesse sentido. Não há uma comprovação. Há quando você está no final da linha e há quando você está no começo da linha, no começo da estrada. Não existe, hoje eu estou bebendo e eu sou um bebedor social. Amanhã, em dezembro, dia 25, no Natal, eu bebi de novo e me tornei uma alcoólatra. Não existe isso. Pelo fato de não ter este parâmetro bem definido de quando eu passo a linha, é que quando a gente passa a linha, a gente já é alcoólatra. A gente já se tornou alcoólatra. E aí a gente já está com toda aquela problemática de reverter, melhorar, voltar a melhorar meu organismo, porque há uma dependência psicológica, orgânica, e a gente vai ver que espiritual também. Como é que eu vou reverter isso? Claro, ajudas a gente tem, também vamos falar sobre isso. Mas você vai se perguntar como é que eu cheguei nesse ponto. Você já chegou lá. Então, o que a gente tem que fazer é nos observar diariamente. Dentro da doutrina aqui, uma das coisas que a gente tem aprendido, por exemplo, é se você come uma coisa, se você toma alguma coisa, se você faz alguma coisa e logo você passou mal, opa, eu já vim com alguma coisa que para esse caminho eu não posso seguir. Um exemplo eu vou dar para vocês de mim mesma. Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, tinha uma prima que morava comigo e ela já era de maior e ela começou a fumar. Na época era show, né? Uns quase 60 anos... Não, quase 60 não, porque na época, então, uns 45 anos atrás, né? Espera aí, né? Uns 45 anos atrás,
Era chique, né? A mulher também fumava, né? Era moda, aquelas propagandas maravilhosas, né? Aqueles cavalos correndo no pasto, né? Propaganda de cigarro, né? E aí ela me ofereceu e eu tentei fumar. Eu dei uma tragada. Eu me afoguei, passei tão mal que eu passei acho que uma semana mal. Aí passou. Todo mundo lá em casa fumou, mais e menos, né? Daí acabei não fumando. Ah, não posso, não consigo. Aí chegou uma fase de ir para discoteca, tal, né? Um fumando ali, teimosia, vou fumar. Fumei. Eu devo ter fumado 4 tragadas, 5 tragadas. No outro dia eu estava quase pronta para ser internada. Eu estava passando tão mal que se eu tivesse tomado um pileque, eu não estaria tão mal. Anos depois, com problemas de bronquite, problemas de garganta direto, de estar sempre com amidalite, com faringite, com isso, com aquilo, um pneumologista descobre que eu tenho uma doença chamada bronquiectasia. E aí ele me diz assim, olha, eu não sei como é que você conseguiu isso. Você não nasceu com isso, porque quem nasce com bronquiectasia vive mais ou menos até uns 12 anos, porque o pulmão não desenvolve. Você fica com um pulmão infantil. Aí não sei, você não é fumante? Se você fumasse, eu ia dizer que era do cigarro. De repente, se eu fui fumante passiva, ok. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o meu organismo já veio você não pode fumar nesta encarnação. Meu pai fumou 50 anos, 3 carteiras de Hollywood por dia. Morreu em consequências disso também? Sim. Mas eu não fumaria nem um mês, eu já estaria desencarnada. Então, claro, o que vocês acham? Devo ter sido uma boa fumante em outras encarnações, né? Já detonei meu perispírito, ele já veio quando formou meu novo corpo físico, já veio com essas deficiências. Ou eu vejo como uma proteção. Não me permitiu fumar, beleza? Mas tenho vários problemas respiratórios. Hoje em dia, lá em casa, a mãe e meus 2 irmãos, ninguém mais fuma já há alguns anos. O pai, quando já tinha parado de fumar, 10 anos, quando descobriram o efizema pulmonar. Mas, fumante passivo ou não, o fato é que a gente tem que respeitar os nossos limites. E quando a gente chega no alcoolismo, é porque a gente não respeita os avisos que a gente tem. A gente não respeita os nossos limites. Então, o excesso, ele não é visível, só depois que aconteceu. Aí você sabe que excedeu. Então, aqui é um cuidado que nós temos que ter continuamente, sempre. Porque eu não sei o meu limite. Como eu dei esse exemplo do cigarro, o limite alcoólico, de bebida, social, de cada um é diferente. Porque cada um veio com um organismo diferente. E se você já está resgatando uma encarnação que você foi alcoólatra numa outra, nessa você vai perceber que você não consegue. Então já nem insista. E se você acha que tem um organismo muito bom para bebida, como era o meu caso, que eu bebia mais, às vezes, quando saía, do que alguns homens, eles caíam e eu ainda estava em pé, a gente tem que também aprender a limitar, a ver os seus limites. A gente vai aprendendo o que é certo e o que é errado. Só que a nossa teimosia faz com que você só admita quando você já passou aquela linha que a gente não vê ela. Então, nós vamos ter que tomar muitos cuidados. Então, algumas consequências, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Tem muita mais coisa, vocês podem procurar na internet também, físicas, tá? Câncer, vários cânceres, esôfago, estômago, fígado, cirrose, úlceras, pancreatite, né? Pneumonia, tuberculose, perda de concentração, né? Perda e concentração, porque a gente pode perder a memória, porque o álcool age diretamente nos neurônios, no cérebro, né? Então, a gente pode ficar meio esquecido, pode ter a falta de concentração naquilo que nós estamos fazendo também, né? Porque pode haver degeneração cerebral. Os rins não vão filtrar mais nosso sangue como deveria, né? Nós vamos ter alterações no sangue, vamos ter hepatites, hemorragias, nós vamos ter dores de cabeça, que eu não sei de onde veio, né? Desidratação,
Coração, nós podemos ter várias consequências ali, cardiopatias, né, cardiomiopatias, batimentos irregulares. Neurológico, nós podemos ter várias coisas também, como prejuízo na coordenação motora, né? Alteração do nosso sono. Distúrbios como gastrointestinais, como náusea, vômitos, dores, né? Nós vamos ter inflamação da mucosa intestinal. Nós vamos ter hipoglicemia, vamos sentir fraqueza, vamos se sentir cansados e não sabemos de onde isso vem, né? Vamos ter deficiência de cálcio, osteoporose. Pode acontecer também com os homens disfunção sexual e impotência, né? Nas mulheres grávidas, né, ele passa pelo cordão umbilical, vai direto para a placenta, vai afetar o bebê, mais nos primeiros 3 meses, mas vai afetar ao longo de toda a gravidez. Pode vir várias consequências, né, conforme aquilo que estiver sendo feito, criado no bebê naquele momento, pode ser afetado, né? Consequências psicológicas, né? A pessoa pode estar se sentindo apática há tanto tempo e não sabe de onde. Pode dizer que está depressiva, que está num estado de depressão, não encontra um motivacional para a vida, não sabe por quê, mas o álcool está influenciando no seu organismo, porque o álcool, ele reduz os nossos batimentos cardíacos. Então, ele vai trazer um estado de apatia, um estado de depressão, né? E depois a gente bebe mais para criar o estado de euforia novamente. Logo em seguida, a gente tem o estado de apatia novamente, né? Sociais, né? Consequências sociais, crimes. Quantos crimes acontecem quando as pessoas estão alcoolizadas? Dentro de casa, fora de casa, no trânsito. Quanta discussão boba, às vezes, no trânsito, né? Acidentes, né? Acidente nas estradas. As últimas notícias, assim, se vocês vão ver, tem acidente todo dia, né? Aqui em Blumenau, na região, na 470. Você vai olhar 90%, tirando 10% que é imprudência, né? Dos motoristas, 90% a pessoa deve estar alcoolizada. Não se pode, muitas vezes, dizer, não, ele está, porque ele se nega a fazer o bafômetro. Mas há casos em que a pessoa está visivelmente, ela não consegue nem andar mais. Então, é um número muito grande de mortes que acontece porque uma das pessoas estava alcoolizada, né? Aí começa a má produtividade no trabalho, a pessoa começa a não produzir o suficiente, vai acabar desempregada, né? Que gera mais um problema social, né? A pessoa perde o senso de dever e dos bons costumes. Muitos de vocês devem ter visto, seja em filme, seja presenciado, seja dentro da família, a degradação humana é muito grande quando a pessoa está no nível de ser considerado um alcoólatra. Primeiro porque ela está sempre nesse estado daí. Porque ela começou a melhorar, ela já vai procurar a bebida novamente, ela não procura mais nem comida. Então, a gente vê a pessoa caída no chão. Quantas pessoas você já deve ter visto na rua? Caída no chão, se urina toda, está suja, não pensa em comer, mas em tomar um banho. A fissura é só pela bebida, bebida e bebida. Então, há uma degradação do ser humano, né? Família, né? O que mais acaba é com a família. Desestrutura lares inteiros. Gera grandes separações, né? Muitos motivos de separações têm a ver com álcool, né? Os filhos que aprendem a beber com os pais, daí às vezes a gente diz que é genética. O pai bebe, o filho também bebe. Tá, mas se a criança está convivendo com alguém que bebe o tempo todo e acha isso normal, por que ela não vai achar normal? Só se for, de repente, um espírito já logo meio maduro, ou que um pouco mais elevado, mas não é isso que nós encontramos aqui no dia a dia. Então, nós temos que proceder de maneira correta para que nós possamos dar também o exemplo para as pessoas à nossa volta. Se nós não temos filhos, nós temos sobrinhos, nós temos amigos que têm filhos, porque nós estamos constantemente dando exemplo também.
E isso sem contar de pais que oferecem a bebida já para o bebê, para criança pequenininha. Não. Uns anos atrás eu dei uma palestra mais ou menos parecida e eu trouxe um vídeo em que o rapaz tinha uns 40 anos de idade, mas ele disse que ele bebia há 35 e ele queria sair, mas ele não conseguia mais sair. Não sei se, de repente, como fizeram o vídeo, é porque alguém estava olhando por ele, cuidando por ele, né? De repente, ele até, a partir daí, conseguiu uma ajuda para sair. Mas o pai que deu a bebida, porque disse, não, meu filho é macho, tem que tomar desde pequeno. Há uma dependência orgânica ali que fica cada vez mais difícil, realmente, mesmo quando a pessoa queira sair dessa situação. Lógico, ela tem que contar com o maior apoio possível das pessoas ao seu redor. Apoiar não é passar a mão. Uma das informações que se diz é que, por exemplo, se uma pessoa da sua família, por exemplo, chegar alcoolizada em casa, desmaiar, vomitar e ficar desmaiada no chão vomitado, não leve ele para tomar banho. Não bote ele bonitinho, lavadinho, limpinho na cama. Deixe ele acordar no próprio vômito. Claro, se ele tiver precisar de um hospital, leve para o hospital, tá, gente? Não deixe ele morrer, não deixe ele desencarnar. Mas, às vezes, a vergonha, o observar a vergonha, faz com que a pessoa mude. Alguma coisa tem que ser o clique que faz você modificar, você alterar. Essas questões todas aqui, a ciência, a psicologia, todas trabalham, todas tratam. Todas sabem da sua importância, todas elas têm um caminho, como o Alcoólatras Anônimos tem um caminho, mas esta aqui, muito dificilmente alguns tratam. Porque muitos não acreditam, né? Em vida após a morte. Muitos não acreditam. Acabou aqui. Quando meu pai estava muito doente, eu educadamente tentei perguntar para ele se ele queria ser enterrado aonde, assim, né? Hoje, assim, a gente vai entrando na conversa como nunca encanada, onde a avó está enterrada. Eu quero ser cremada, pai. O que o senhor gostaria, né? A resposta dele foi assim, como vai acabar tudo mesmo, pode me jogar ali no meio do mato. Ele faleceu 2 meses depois. O que a gente pode fazer, a gente tenta. A minha mãe internou meu pai, tentou internar, ele ficou internado muitos anos. Muitas vezes, durante todos esses anos, né, em que ele ainda estava encarnado. Mas é uma opção de cada um de nós. O que nós queremos para a nossa vida. Não vai ter religião, não vai ter remédio, não vai ter psicólogo, não vai ter médico, não vai ter centro espírita que vai mudar você. A consciência é de cada um o que eu quero para a minha vida. Na questão do espiritismo, a gente vê que quando a gente desencarna, a gente não deixa de ser alcoólatra. E aí, como é que a gente faz? Eu preciso, meu organismo está procurando, está necessitando ainda. Então, hoje você é essa pessoa aqui, essa mocinha aqui, ou esse mocinho aqui que está no bar tomando, pode ser até que socialmente, não tem problema. Pode ser que seja numa festinha, não tem problema. Mas amanhã você pode ser aquele lá, o cinzinha. O cinzinha é um desencarnado. Porque quando você desencarna, os semelhantes se atraem. Vocês ouvem aqui nas palestras sobre qualquer situação. Seja uma palestra sobre tristeza, sobre outro tipo de droga, seja sobre sexolatria, seja o que for. Os semelhantes se atraem. O seu mental vai atrair um mental igual ao seu. No nosso desencarne, nós vamos... Onde é que nós vamos? Para um umbral? Para um hospital? Para o nosso lar? Para um novo nosso lar? Não sei qual é a sua mente. O que você pensa? Quais são os pensamentos que passam na sua cabeça? O seu mental vai atrair para onde você vai, para onde eu vou, quando eu desencarnar. E se eu desencarno, pode ser com outras drogas também, mas hoje nós estamos falando mais do alcoolismo, eu vou me atrair por uma pessoa que está querendo beber, porque eu vou sugar o vapor daquela pessoa bebendo.
É mais ou menos assim. Eu vou pedir para o Lothar passar um videozinho ali rapidinho. Pode ser o vídeo 1, Lothar. Oi, amor, cheguei. Oi, amor, tá lá no fogão. Eu quero beber. Tô cansado. Vamos beber, vamos beber. E aí, amor, como é que foi lá no serviço hoje? Ah, sabe, uma coisa assim, trabalho demais, pouco conhecimento. Conseguiu fazer o depósito? Falei, se não é para fazer amanhã, eu posso. Não está preocupando não. A última vez você atrasou, hein? Tá, não vou atrasar dessa vez. Deu problema. Tá bom. Tô saindo, tá? Da aula. Não, eu quero beber. Pega cerveja. Pega cerveja. Uma cerveja. Isso. Cerveja. E aí, amor, você lembrou de abastecer o carro? Gostei sim. Pode ficar E a chave? tranquilo. Tá aqui sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá, vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom, não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho. Sozinho? É, sozinho. Bom, nós nunca estamos sozinhos. Agora, a companhia que a gente vai ter conosco vai depender da gente. Se nós somos hoje o encarnado que está necessitando da bebida ou de alguma droga, nós vamos ser o desencarnado que vai influenciar, aí o nosso karma, vamos dizer assim, o nosso problema aumenta, porque aí agora eu estou influenciando outra pessoa, e ainda tenho um compromisso com ela depois no resgate dela também. Porque podia ser que esse rapaz, por exemplo, ele estivesse meio que saindo da droga, ou saindo do álcool, não bebo muito. Mas a influência vai fazer com que você cada vez mais vai beber. No livro Sexo e Destino, tem um caso chamado assim, um caso de enxertia fluídica. O personagem, um livro é de André Luiz, com Chico Xavier, né? O personagem é o Cláudio Nogueira, que chega em casa, e quando está entrando em casa, tem assim uns espíritos andando na rua, procurando uma vítima, né? Uns desencarnados andando na rua, procurando uma vítima, que eles queriam beber, como é que eu vou fazer? Pode ser desencarnado, pode estar procurando uma vítima para beber, sabendo que está desencarnado ou não sabendo. Mas se atrai, energeticamente eu vou ser atraído para aquela ocasião. Quando o Cláudio entra dentro de casa, eles olham para ele e, pela energia deles, ou pelos vapores que ele exala, por isso que às vezes a gente pede para não... Domingo, principalmente, o pessoal que bebeu qualquer golinho de bebida alcoólica não entra na sala de passe, porque a nossa sala de passe é a mesma de tratamento na segunda. Se fossem salas diferentes, não teriam problema. Porque isso atrapalha toda a questão energética. Então, a energia está exalada ali. E aí eles percebem que ali é um lugar onde eles podem conseguir a bebida. Cláudio entra em casa e eles entram junto. Cláudio senta, começa a ler um jornal
Daqui a pouco vem assim, vontade de dar uma bebidinha, tomar uma bebidinha, né? Pois é. Isso é exatamente assim. Então ali, ó, quero beber. Eles estão ali em cima dele, quero beber. Ele não ouve com os ouvidos físicos, mas com o espírito, com o perispírito. E aí a ideia dele, não, eu vou tomar só um golinho, né? Conclusão da história, ele tomou um golinho, mais um golinho, mais um golinho, e ele caiu bêbado naquela noite. E os três, eram 3 espíritos, saíram muito faceiros, satisfeitos, tinham bebido o que queriam beber. Então, será que esta vontade, às vezes, é nossa mesmo? É nossa ou ela está vindo de alguém? Porque se a quantidade de espíritos desencarnados é quase, né, uma estatística quase 3 vezes maior que a de encarnados, e nem todos, né, a grande maioria está num processo ainda de voltar e melhorar, então quantos ainda temos nessa situação, né? Aí no Livro dos Espíritos, questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossas ações? Muito mais do que nós imaginamos. Influenciam a tal ponto que às vezes são eles que nos dirigem. Nesse caso ali foi o espírito que dirigiu ele, porque ele ia pegar uma maçã, mas ele desistiu e pegou a cerveja. Então, a influência positiva também, quando nós estamos no caminho correto, quando nós fizemos as nossas orações, quando nós queremos só o bem, a influência é do bem, é da espiritualidade boa que nós deixamos chegar perto de nós, né? Questão seguinte, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos, né? O que ele está perguntando assim? Então, os pensamentos que nós temos os nossos, mas tem pensamentos que nós temos que não são nossos? Ele está perguntando isso, que são sugeridos pelos espíritos? Sim. Há nos nossos pensamentos, coisas que são nossas e coisas que nos são sugeridas. Pois bem, no conjunto deles estão sempre a mistura dos vossos com os nossos, né? E isso até é necessário, pelo que diz a resposta. Porque se nós tivéssemos tudo pronto de bandeja, nós não precisaríamos estar aqui amadurecendo, melhorando. O discernimento do certo e errado é algo que nós viemos aprender. Junto com isso vem o discernimento dos pensamentos positivos e atitudes positivas, e pensamentos negativos e atitudes negativas. E como é que nós vamos fazer essa distinção? A resposta é um pouco mais comprida, mas se você se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, se você toma uma decisão correta, o pensamento pode ser seu, de uma forma já mais madura, ou intuída por um espírito bom, para o seu anjo da guarda. Se aquilo não for correto, e você sabe que não é correto, porque no nosso consciente, ou inconsciente, a gente sabe que é incorreto, a influenciação foi de alguém, de um espírito que não deveria estar nos influenciando. Eu gostaria que eu vou passar um pouquinho hoje, gente, assim, de repente uns 5 minutinhos, tá? Passar o vídeo 2 para nós. Esses vídeos, se vocês acharam na TV Mundo de Espiritismo, são 6 episódios. Aqui o primeiro e o segundo a gente trouxe editado, tá? Para diminuir o tempo. Mas é uma história muito interessante, para vocês queiram assistir, tá? Para ter uma ideia do que pode acontecer no plano espiritual e como a gente pode ser influenciável. Aqui ele está indo se encontrar com os amigos. E aqui é o plano umbral, né? Está representando, no caso. E pessoal aí, ó. De novo, cara. Ih, ele é um inútil. Tá aí meu trabalho. Tá. E aí? Ficha? Descobriu o quê, cara? Descobri que ele é muito impaciente, ele não tem o hábito da prece
E ele fica muito influenciável quando bebe. Aí, vai ficar bebendo com ele o resto da vida? Vai fazer o quê, cara? Eu acho que o desencarne sai hoje, ele tá bebendo com os amigos no bar. Já tem alguns de nós lá e... eu acho... Presta atenção, Otávio. É bom que esse desencarne saia hoje, cara. Se não for voltar com ele, é melhor não voltar mais. Vai com ele. Vê se ele não faz besteira dessa vez. Além de ter um técnico horrível, ainda tem o pior atacante do campeonato, cara. É impressionante, os caras não sabem. Realmente, ele consegue errar todos os gols na cara do gol. Pior que o David. Quem é, irmão? Ah, cara, é só a Fernanda. Mas ela sabe que eu tô aqui hoje. Depois eu ligo pra ela. Nossa, hein? Que isso, cara. Você sabe que a última voz, a última palavra lá em casa é minha, vocês sabem, né? Sim, senhora, né? Sim, senhora, isso mesmo. Pessoal, carnaval, 3 caixas de cerveja. Eu contratei uns garotas de programa. Só vendo, galera. E aí, quem tá dentro? Rapaz, a patroa tá fora. Vou aproveitar, tô dentro. Eu não sei não, viu? Você sabe que isso não é muito a minha praia. Ih, começou. Ah, Paulo, não começa, cara. Frouxo. Esse cara é um frouxo. Rapaz, mas você tá muito frouxo, cara. Tem tempo, Paulo? É, já tem tempo que eu não aproveito mesmo, viu? É isso aí, Paulão. Tem que aproveitar um pouquinho mais a vida, cara. Vamos lá, cara. Vamos, Paulo, vamos! Coleira! Sabe qual que é real, Paulo? A Fernanda já te colocou na coleira. Não é parceiro. Rapaz, você não é parceiro mais não, cara. Quer saber? Tá bom, mas só hoje, hein? Ah, Isso esse é aí, o Paulo que eu irmão. conheço. Nada disso, Paulão. Esse carnaval você vai passar sozinho, cara. Quer saber, cara? É isso mesmo. Ô, garçom, a saideira aí. Aí, a saideira. Incrível como você cai direitinho, Paulo. Essa é a parte que eu vou te matar. Ai. Atende. Atende, Paulo. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e para... Ai, desligou de novo, Paulo. Senhor Jesus, amado Mestre, não sei por que tanta angústia. Eu tô com um mau pressentimento em relação ao meu marido. Eu sei que ele não é um cristão exemplar, mas ele tem se esforçado nas tarefas do dia a dia. Que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Senhor Jesus, amado cristão exemplar, nas tarefas do dia, que o Senhor possa abençoar, onde quer que ele esteja. Meus irmãos, se preparem. Temos um pedido de ajuda. Querem saber a continuação da história? tvmundialdoespiritismo.com. É bem interessante a história. E eu achei interessante como eles retratam bem como são as questões mesmo. Quantas ideias a gente tem que acha que somos nossas? São influências, às vezes não é um obsessor nosso, porque o que acaba se tornando ali? O alcoólatra que desencarna acaba se tornando um obsessor também. E eu
que estou nessa vibe, vamos dizer, de drogas, de alcoolismo, eu acabo atraindo obsessores que não seriam necessários. Não são obsessores de vida passada, de coisas que eu fiz, que eu tenho que resgatar, mas sim caminhos que eu estou seguindo agora. Para todos, independente de quem bebe muito, quem ainda nem começou a beber, quem bebe socialmente, o que nós temos que observar é onde está a nossa linha, onde está o nosso limite. Hoje em dia, eu acho que você pode perguntar para todos os trabalhadores da casa, mesmo quem bebia, como eu bebia, que foi uma proposta que eu fiz há alguns anos atrás, que quando eu comecei como voluntária nessa casa, essa casa tem uma regra que é quem bebe não pode trabalhar nem no passe, nem na mesa mediúnica, e eu queria. E aí foi algo que eu coloquei para mim. Eu disse que eu nunca mais beberia. Precisei de um tempo psicológico para me organizar, pensar quanto que eu ia fazer isso. Eu não me lembro o ano, mas foi no mês de agosto. Desde aquele dia, deve fazer uns 8, 10 anos, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na boca. O pessoal aqui às vezes diz, não, mas no final do ano, você está no primeiro do ano ali, vai, toma um pouquinho, uma champanhezinha, para comemorar, só para brindar o ano novo. Cada um sabe o seu limite. O meu limite é dizer não sempre. Eu era uma alcoólatra? Não, mas eu vim de uma família de alcoólatra. Meu avô morreu em consequências do alcoolismo, o meu pai morreu e o irmão dele também morreu. E todos os irmãos dele bebem, ainda não desencarnaram, mas estão com várias... o espiritual já nem vou dizer, né? Porque tem um tio que a gente vai visitar e ele está agoniado para sair, para ir para o bar, para a gente ir embora, para ele ir para o bar. E a maioria dos meus primos estão nessa situação também. É genético? Às vezes pode ser. Se seu vovô desencarnou e era um alcoólatra, quem sabe você não é o seu avô. Eu posso ter sido o meu avô que desencarnou, porque a gente vai reencarnar de novo, e eu já venho com aquela... Não é o gene, é a condição para gostar da bebida de novo, para querer a bebida de novo. Por isso, cada um tem que se olhar e se cuidar. Não, eu tomo só no Natal, eu tomo só socialmente mesmo. Ok. Ninguém aqui está cobrando nada de ninguém. Mas, como o nosso limite é muito complicado de achá-lo, é melhor a gente se olhar todo dia. E o interessante... é que depois que eu decidi parar de beber, eu ia no encontro com os amigos, aí começaram as piadinhas, as coisinhas engraçadinhas, as puxadinhas de pé, as puxadinhas de tapete, tá? Sacanagemzinha, porque você não bebe mais, você tá frouxa, você não é mais aquela de antes. E aí a gente vai diminuindo esses encontros com os amigos, e um dia quando a gente vê aqueles amigos, você não tem mais eles, você tem outros amigos. Você tem novos amigos. Tem um ditado que diz que o amigo que te oferece droga, que droga de amigo é? Porque ninguém quer ir para o buraco sozinho. Mas o mais interessante de tudo, aconteceu naquele primeiro final do ano, principalmente, aconteceu 3 natais seguidos, mas o primeiro foi mais forte. Em família nunca tinha oferecido bebida. Bebida estava ali, quem quisesse bebia. Foi colocado... champanhezinho, um vinhozinho ali na tacinha de cada um, para brindar. Disse, olha, para mim não precisa, eu não bebo mais, né? Não estou mais bebendo, né? Aqui é minha casa, quem manda aqui sou eu quero brindar e todo mundo vai tomar. Eu tive que escutar isso. De alguém da família que jamais tinha oferecido bebida, que tinha acompanhado todo o processo que a gente passou, todo aquele processo psicológico, social, físico, nós acompanhamos, nós estivemos dentro da família. Aí você pensa, será que está sendo influenciado? Eu já conhecia a doutrina, estava colocando isso aqui em prática. Não discuti, não briguei, não falei nada, brindei e botei o copo em cima da mesa, simplesmente. Não aconteceu mais nada. No segundo ano, a insistência veio de novo. No terceiro foi um pouquinho mais leve, porque daí a minha irmã também parou de beber, só que ela, em vez de entrar no espiritismo, ela virou crente. Ok. Nós não podemos conversar muito de religião lá em casa. Um é católico, outro é espírita, outro é crente, mas tudo bem. A gente se dá bem. Cada um respeita os seus limites.
Aí, como ela também parou lá em casa essa situação. Mas é o interessante para a gente analisar é que como as coisas acontecem ao meu redor. Não, ela vai ter que voltar a beber. Alguém, o meu inimigo, ou não necessariamente o meu inimigo, fez com certeza uma influência nessa situação, porque foi a primeira vez que isso aconteceu e última, desse nível. Por que veio? Por que isso aconteceu desse jeito? Lógico, podia ser alguém que quisesse também uma desarmonia no lar. Quisesse que a gente discutisse, quisesse que a gente brigasse. Então, tudo que a gente está aprendendo, nós temos que botar em prática para nós. Não é para os outros, é para nós. Não é cobrar dos outros, não é cobrar dos outros que saibam. Né? No livro... Estou acabando, né? No livro, é uma série, tá, de 4 livros, escrita em 72, 73, e os 2 últimos em 74, pelo Chico Xavier. A série se chama Na Era do Espírito. Esse 4º livro se chama Diálogo dos Vivos. Foram sessões onde os vivos perguntavam para Emmanuel, né, através do Chico, faziam algumas perguntas e vinha a visão de Herculano Pires como resposta, porque ele estava desencarnado na época, né, mas foi um encarnado espírita, né? Aí no capítulo Álcool e Obsessão, ele coloca o seguinte: a obsessão mundial pelo álcool, no plano humano, corresponde a um quadro apavorante de vampirismo no plano espiritual. Isso aí, esse sugar ali que a gente chama é vampirismo. A gente chama isso de vampirismo, tá? A medicina atual, isso foi em 74, ainda reluta, infelizmente, nos principais setores ligados a esse assunto, que é o da psicoterapia, reluta em aceitar a tese espírita de obsessão. Mas as pesquisas parapsicológicas já revelaram nos maiores centros culturais do mundo a realidade de obsessão. Parapsicólogos que não são espírita estudando isso. O texto aqui é muito maravilhoso, tá? Todos os parapsicólogos verdadeiros, de renome científico e não marcados pela obsessão do sectarismo religioso, ou seja, não seguindo uma linha religiosa de olhos fechados, sem ver o todo, né? Sem questionar, sem perguntar, proclamam hoje a realidade das influências mentais entre as criaturas humanas e essa entre as mentes desencarnadas. E aí, para finalizar, vocês vão perguntar o que a gente pode fazer. Quem pode fazer quem está de fora, quem pode fazer quem está dentro. Quem está dentro tem que querer sair. Aqui é a questão da vontade. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, a resposta é taxativa. E frequentemente fazendo esforços até nem muito grandes. A gente é que acha que é muito esforço. O que lhes falta é vontade, a qual quão poucos dentre vós fazem esforços. Então precisa um esforço. Cada caso vai ser um caso. Alguns vão ter um esforço bem maior, outros não tanto, né? Ajuda, sonoterapia. O que é sonoterapia? Converse com a pessoa dormindo, mas é conversar. Você não vai obrigar ela, porque tem gente que faz a sonoterapia assim, olha, você tem que parar de beber. Ele está dormindo ali, né? Você tem que parar de beber. Não, você tem que mostrar, você tem que conversar. Olha o que você está fazendo da sua vida, olha o seu organismo, olha no plano espiritual, olha o que está acontecendo. A força para o alcoólatra tem que ser muito grande por causa desta influência que ele acaba recebendo, principalmente quando ele quer deixar. Aí vem mais forte ainda. Não, eu não posso perder a minha tetinha ali, como se diz, né? O meu mamá ali. Vou ter que procurar outro? Então, o meu esforço como desencarnado é não deixar que você pare. Não quero que você pare. Então, a sonoterapia que é conversar, é mostrar. A oração. Vocês viram ali a oração de uma pessoa correta, do bem, né? Porque a gente faz, né? Às vezes, qualquer oração também não vai resolver. É a oração do amor, da vontade, do querer ajudar aquela pessoa, né? O evangelho no lar, para que esses espíritos nem consigam entrar na sua casa. Mas você tem que fazer o evangelho para manter a sua casa blindada, protegida. Então, ele até pode seguir o teu marido, a tua esposa, o teu filho, até na porta de casa, mas ele não entra. E, aos poucos, você vai ajudando aquela pessoa que está dentro do sistema, né, que está dentro do alcoolismo,
a pensar diferente, a mudar. Mesmo assim, gente, ainda é uma escolha pessoal. Meu pai faleceu em decorrência do álcool. Teve uma parada cardíaca, o irmão dele teve câncer, mas tudo decorrente do álcool. Teve gota, teve um monte de coisa que eu listei aqui, ele tinha. Então, a escolha é pessoal. Né? Desculpa eu ter ultrapassado o horário, tá? Obrigada pela atenção de vocês, mas evangelho no lar, muita oração, paciência para quem está do lado de fora, né? Porque acha que a pessoa tem que sair também de uma hora para outra, né? Sonoterapia, traz para o passe, convida para a palestra. As palestras, de maneira geral, ajudam muito a gente ver as coisas de uma maneira diferente. E se você está dentro desse sair muito socialmente com muitos colegas e fazer muitas excedidas, comece a parar e pensar um pouquinho. Porque o maior problema do alcoólatra é: eu não sou alcoólatra. Eu paro de beber a hora que eu quiser. Mas isso não é assim. Não funciona assim. Quando ele já está dentro, é isso que a gente mais ouve. É o que eu ouvi a vida inteira do meu pai. E ouço isso dos irmãos dele também. Obrigada pela paciência de vocês. Obrigada, Kátia, pela palestra esclarecedora. Só tem 2 recadinhos, tá? Tem um Ford Ka estacionado aqui, placa DFQ 9251, que está com as luzes ligadas, né? Então, se for de alguém, quiser desligar para não ter nenhum probleminha depois. E também, só para avisar a todos que a nossa última palestra do ano vai ser dia 9 de dezembro. É um domingo, então, nesse dia será a última palestra. A gente vai ter ali um mesinho de recesso, né? E a gente retorna dia 9 de janeiro, nas quartas-feiras, né? Então, em janeiro a gente sempre faz a palestra somente nas quartas. Depois é que a gente retorna, né? Normalmente ao domingo. Ok? Então, agora vamos novamente fechar os olhos para ouvir a oração da Kátia. Espíritos amigos, anjos protetores, que têm velado tanto por nós, têm olhado tanto para a humanidade, que possamos ser mais fortes em nossas decisões, ouvir mais nossas intuições positivas, melhorar nosso caminho, seguir caminhos mais corretos, ouvir mais conselhos das pessoas verdadeiramente amigas. Possamos ter força para passar por essa etapa que é esta nossa reencarnação, que é só mais uma etapa na nossa vida eterna. Que possamos passar agora, suportar agora, e vencer agora e não deixar para depois, por uma próxima encarnação. Resolver hoje, olhar hoje para os nossos redor, para os nossos familiares. Tantos lares podem estar sendo destruídos, tantas famílias, tantas crianças. Que possamos ter uma noção maior dessa responsabilidade tão grande que temos. Contamos com o apoio de toda a espiritualidade e procuramos estar sempre em sintonia com a espiritualidade do bem. Agradecemos também aos espíritos desta casa que sempre nos acompanham, nos intuem e nos ajudam. Que assim seja.